Olha, sejam muito bem-vindos. Tem sido uma jornada muito linda e muito grande. E a gente tem sonhado muito com o que Deus tem feito e vai fazer através da vida de vocês. Bom, eu queria compartilhar um texto. Antes de compartilhar o texto, queria falar de algo que aconteceu com o meu filho. Meu filho Theo, ele está na fase do futebol. Do futebol e do bafão. Quantos sabem o que é bafão aqui? É bafo. Tu sabe, né? Bafo. O que é o bafo? O bafo é aquele negócio de virar figurinha. O meu filho fica o dia inteiro batendo no chão de casa assim, pá, pá, pá. O dia inteiro. Quantos tem filho aqui nessa situação? É ou não é? Daí ele falou assim pra mim, pai, tô treinando, porque o meu sonho é ganhar do André. O André é meu primo, meu sobrinho. O André é o rei do bafão, ele falou pra mim. E ele tá muito naquela fase do futebol, muito. E a fase do futebol, outro dia ele tava chegando em casa, ele falou um negócio tão legal pra mim. Ele falou assim, pai, deixa eu falar um negócio pra você. Eu falei, fala. Pai, o Mateus, ele é muito meu amigo. Eu falei, é? Por que ele é teu amigo? Daí ele falou assim, sabe por quê, pai? Porque ele sempre toca a bola pra mim pra eu fazer o gol. Aí depois, assim, foi num momento reflexivo do Theo. Ele olhou pra cima e falou assim, realmente, ele é meu amigo de verdade. Eu achei que um barato, porque ele sempre toca a bola pra ele e deixa ele na cara do gol. Eu quero contar hoje sobre a história de um grande amigo. Um grande amigo que, inclusive, rabisca a defesa inteira e depois de rabiscar a defesa, ele deixa a gente com um gol cara a cara para fazer o gol. E eu quero falar sobre o seu último sermão. Eu estou falando de Jesus. E Jesus fez um último sermão. Gigi, conseguiu, Gigi? Tá vindo? E Jesus fez um último sermão. Jesus pregou grandes mensagens, mas uma última em específico, gente. Mudou a história da humanidade. A gente conhece a história, Jesus foi para a cruz. E na cruz, ele disse 7 palavras. Eu quero falar sobre 6. Foi o último sermão de Jesus. Mas antes de chegar na cruz, antes de chegar nesses momentos finais, eu quero voltar na quinta-feira. Lá na quinta-feira, no cenáculo, Jesus já sabia o que fazer. Ele entra na cidade, ele entra em Jerusalém e ele fala com os seus discípulos, olha, o que você vai fazer? Vocês vão entrar em Jerusalém e quando vocês chegarem em Jerusalém, vocês vão procurar um lugar para a gente ter uma refeição. Ali eram os últimos momentos de Jesus. E ali Jesus disse o que era de verdade importante. A primeira pergunta do Alfa qual foi, gente? Se a gente tivesse 24 horas para fazer, o que a gente faria? É ou não é? Nós estamos falando das últimas 24 horas de Jesus. É engraçado que nas últimas 24 horas a gente não pensa assim, eu vou investir na Bolsa de Valores. Pensa? Não. Você tem 24 horas. Não faz sentido investir em Bolsa de Valores. Você não pensa na sua casa, vou para onde? Vou para casa de praia. Não. O que você pensa? Você pensa, eu quero estar do lado de gente que eu amo. Foi exatamente isso que Jesus fez. Olha, no seu último pedido de vida, ele falou assim, eu preciso estar envolto, eu preciso estar no lugar dos meus amigos. Eu preciso estar junto com os meus amigos. E ele pega e vai para esse lugar que chamaram de cenáculo. E lá estava Jesus e os seus amigões, 12, os seus discípulos. E ali ele come a Páscoa com os seus discípulos. Já existia um clima saudoso no ar, as luzes estavam baixas. Jesus já estava anunciando que ele ia morrer. Apesar dos discípulos não quererem acreditar, Jesus já anunciava. Eu vou morrer. Alguns já estavam tentando desacreditar a possibilidade de um luto. E o que Jesus faz? Ele coloca a mesa, alguns candelabros, e ali está ele, comendo um cordeiro assado, comendo um pão sem fermento, as ervas amargas, como qualquer judeu comiam, e o vinho.
E à mesa os discípulos discutiam algo que era incabível pensar em discutir à luz quem Jesus era, mas eles estavam aprendendo quem Jesus era. Há pouco tempo que de fato Deus era. Eles discutiam: quem é o menor entre nós? Quem é o maior entre nós e quem é o menor entre nós? E isso é claro, essa discussão, porque era sabido que quando a gente entrasse numa casa de judeus, se a gente entrasse na Palestina no primeiro século, as pessoas não tinham sapato, então elas entravam com pés sujos, e os escravos lavavam os pés. Então abria-se a porta, entrava, recebia visita, o menor daquela casa lavava os pés. A discussão dos discípulos era plausível, porque, vejam bem, eles tinham entrado numa casa alugada, não tinha ninguém para lavar os seus pés. Eles discutiam o seguinte: quem que vai lavar o pé da gente? É você, Pedro, você é o menor. Não é o Judas. Judas, tu é traíra, tem que lavar pé. E eles estavam discutindo sobre isso, até que o texto narra algo maravilhoso. Nessas últimas 24 horas de Jesus, ele fez de fato o que era essencial para mostrar para aquele que eles amavam, para aquele a quem ele amava, o que de fato valeria a pena na vida. Jesus cinge-se de uma toalha, coloca a sua toalha nos lombos e vem junto com uma bacia, com um copo d'água, e ali ele começa a lavar o pé de cada um dos discípulos, mostrando que o reino de Deus, ele é feito primeiro no serviço. O reino de Deus é feito vestindo as roupas da humildade. Come uma refeição e depois do cenáculo ele vai para um lugar chamado Getsêmani, prensa de oliva. Naquele lugar ele leva alguns dos seus amigos e ali ele vai se encontrar com choro, orar e pedir: Pai, passe de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita sua vontade. Ali ele se encontra com choro, ali ele se encontra com sangue derramado através do choro, chorou o sangue. E o que você encontra naquele lugar e recebe de Jesus é submissão à vontade do Pai. Mas o que você encontra também naquele lugar é consolo e a iminente vitória. E do Getsêmani ele é levado ao Sinédrio. O Sinédrio é o que nós conhecemos como poder religioso. Nós estamos nesse caminho, contando a história até o último sermão de Jesus. E no poder religioso, o Sinédrio, liderado por Anás, que era cunhado, não era cunhado, o Caifás era o sogro, era genro, Anás, genro de Caifás. Dois líderes políticos, dois líderes religiosos, macumunados com as falcatruas do Império Romano. E ali o que você encontra naquele lugar são testemunhas falsas que o acusavam de dois crimes graves: blasfêmia contra Deus e blasfêmia e conspiração contra César, que era o imperador. Do Sinédrio, ele é levado ao pretório romano. E ali do poder religioso, onde ele foi tido como culpado, ele vai em direção ao poder político. No poder político acontece o que é a história em relação a políticos, seja no nosso país, seja em tempos antigos e em tempos de agora, ou em qualquer outro lugar do mundo. O político é aquele que vai com a voz do povo. O político é aquele que parece que joga fora os seus preceitos, joga fora a sua cultura e a sua moral. E ele é servo das tratativas, dos bilhetinhos debaixo da mesa. Pois foi o que aconteceu com um representante político chamado Pilatos. Ali ele enfrenta uma condenação injusta, porque o juiz que vai julgá-los, que é Pilatos, está convencido, inclusive da sua decência. Pilatos falava: que mal esse homem fez. Mas Anás e Caifás, o poder religioso, estava por trás, transgredindo a consciência de que aquele homem que estava ali, Jesus, era íntegro e justo. Ele estava por trás, insurgindo o povo a dizer: esse homem é culpado. E o que acontecia ali de fato é que nós tínhamos um representante político que teve que lavar as mãos mediante um clamor popular que foi insuflado pelo poder religioso. Muitas vezes hoje as próprias igrejas crucificam Cristo por causa das suas tratativas políticas. E o que nós encontramos ali
é uma questão de conveniência. E apesar da convicção de que aquele que estava julgando é inocente e os acusadores são culpados, condenam-o à morte de cruz, a pior das mortes. E aí, depois daí, nós temos o que nós chamamos de via dolorosa, via crucis, onde Jesus ia ser levado para ser crucificado. E ele está caminhando ensanguentado, está caminhando em grande sofrimento, debaixo de acusações, de injúrias, cuspiram no rosto dele, o bateram, o machucaram, uma multidão ensandecida dizendo: crucifica-o. E as mulheres, enquanto ele passava carregando a cruz, elas choravam. E o próprio Jesus se direcionou a elas dizendo: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês e por seus filhos. E então ele é levado ao Calvário. O Calvário era um lugar na frente da cidade, para que todos pudessem ver. Era um lugar dizendo: olha o que acontece com quem vem contra o imperador. Calvário, na frente da cidade, o lugar onde ele foi crucificado. E ali diz as escrituras que na sexta-feira, às 9 horas da manhã, ele é suspenso entre a terra e os céus, crucificado entre dois ladrões. Ele está com a cruz no centro, como que dividindo a história dos homens. Mas ali, daquela tribuna, daquele show de horror, Jesus vai proferir a maior mensagem da história, as chamadas palavras da cruz. Sua mensagem teve 7 pontos, 7 palavras. Hoje vou usar 6. E o que essas palavras nos ensinam? A primeira palavra é a palavra do perdão. Olha o que diz Lucas capítulo 23, no versículo 34. Olha o que ele dizia. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Gente, vejam bem, Jesus estava sendo esmurrado. Jesus estava sendo cuspido desde a noite anterior no Sinédrio. Depois ele é levado para o pretório romano e ali ele é espancado cruelmente. Os soldados batiam, gente, na pessoa que era condenada à morte com um chicote. E dentro desse chicote, no final desse chicote, tinha um pedaço de osso. Então, na medida que batiam, o osso cravava na carne e aquele osso era puxado depois e a carne era mutilada, era esfacelada. Diz a história que muitos presos que passavam por essa tortura nem chegavam à cruz, já morriam antes. Tamanha dor, tamanho sofrimento, e apesar dessa crueldade, agora Jesus ainda vai para a cruz e a multidão ensandecida grita: crucifica-o! Ele é contraventor, ele fez conspiração contra Deus e contra César, e Jesus é pregado naquela cruz. Dizem os médicos e os especialistas que naquele momento de dor e na forma como ele foi morto, muita dor, muita cãibra, sede, asfixia ele presenciava. As pessoas passavam e zombavam dele, escarneciam dele. E aqui eu preciso te perguntar: o que você faria no lugar de Jesus? O que você faria no lugar de Jesus, que inclusive estava sendo crucificado de forma injusta? O natural seria revolta. O natural seria ira. O natural seria um sentimento de injustiça cruel. E ele, mesmo assim, tendo todo o poder nas suas mãos para, numa só palavra, condenar aquelas pessoas, sair daquela cruz no meio de muita dor. A primeira palavra que ele profere é a palavra do perdão. Aqueles que estão agindo com crueldade com ele: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E o que você faria? O nosso Salvador escolheu perdoar. Foi isso que o nosso Salvador fez. E aqui saltam 3 coisas, nesse primeiro ponto da mensagem de Jesus na cruz, que me saltam aos olhos. 3 coisas. Primeiro, ele não trata o mal com o mal. Em segundo lugar, ele pede ao Pai para perdoar quem trama a sua morte. E em terceiro lugar, ele atenua a culpa dos assassinos. Eles não sabem o que fazem. E assim como Jesus fez com seus algozes, ele, nesse último e mais importante sermão, nos ensina que salvação começa com um Deus que nos perdoa de qualquer iniquidade, de qualquer coisa. Mas a sua pregação continua.
E agora ele profere a sua segunda palavra, que está lá no versículo 39. Um dos malfeitores, o ladrão que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro malfeitor, o cara que estava à direita, ele disse assim, ó: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça estamos aqui, os dois ladrões, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse homem nenhum mal fez, você sabe disso. E aí esse ladrão da direita vira para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus profere essa segunda palavra, dizendo: Jesus falou, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A mensagem da cruz. Se a primeira palavra é a palavra do perdão, a segunda palavra é a palavra da salvação. Esse homem foi mudado certamente ao ouvir Jesus orando para Deus perdoar os seus assassinos de forma injusta, e aí ele reconhece que ele é culpado, esse homem, esse ladrão, que Jesus é inocente, que ele está sofrendo as consequências do seu pecado, mas Jesus está sofrendo pelo feito e mal de outro. Ali aquele ladrão reconhece que Jesus é o Salvador, e ele pede para Jesus lembrar-se dele quando Jesus vier no seu reino, ou seja, ele reconhece que Jesus é rei, e Jesus responde de forma categórica: em verdade te digo, hoje estarás comigo lá no paraíso. É só você fechar os olhos para a sua vida de dor, e você vai abrir o olho na eternidade. Duas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira é que esse homem, ele é salvo de última hora. Esse homem simplesmente é salvo porque ele escolheu, reconheceu o senhorio de Jesus, independente do que ele poderia fazer depois, porque ele não poderia fazer nada, ele ia morrer. E a outra coisa que eu aprendo aqui é que ele reconheceu que Jesus é rei, ele reconheceu que Jesus é inocente, ele reconheceu que ele merecia a morte, mas Jesus não, e ele clamou por Jesus. E isso me leva a três verdades. Primeiro, que a salvação é pela graça, é de graça, é presente de Deus. Pensa comigo, se fosse por obras, esse homem estava condenado, ele não tinha que fazer depois dali. Ele não tinha o que fazer. Você já pensou nisso? Uma pessoa vive a vida inteira no mundo do crime, na hora da morte ainda tem a oportunidade de se arrepender, de ser salvo. Sabe o que a gente aprende aqui? Não é por mérito, não é por mérito, é graça de Deus, é dom de Deus. E talvez você tenha entrado aqui hoje falando: para minha vida não tem jeito. Você tem entrado aqui hoje falando assim: ah, não tem o que, ou melhor, deixa que eu dou conta do jeito que eu tenho para fazer. Jesus te fala algo hoje, essa manhã, saiba de algo, não é pelo que você pode fazer ou deixar de fazer, a salvação está disponível a todo aquele que crê e reconhecer o senhorio de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que a salvação é uma dádiva imediata. Não demora. É reconhecer e já sabe, tem vida eterna. Aquele ladrão chega para Jesus e fala: mestre, lembra-te de mim quando você entrar lá, faz alguma coisa por mim. Jesus, naquele leito de dor, olha para aquele que está sofrendo também e fala: não importa o seu passado, não importa a sua história, não importa o que você fez ou o que fizeram com você, hoje, daqui a pouco eu te espero do outro lado da vida, estarás comigo no paraíso. Cristo nos garante aqui que não importa o que fizemos, se nos arrependemos e clamamos por Ele, ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus e temos a vida eterna. A mensagem da cruz. E a terceira certeza que eu vejo aqui, a terceira verdade, é que a salvação não está em outra coisa, a salvação está em Cristo. Isso é a vida eterna, estar com Jesus, conhecer Jesus. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, que o Jesus a quem adoramos nessa manhã, é o Jesus que perdoa pecados, e o Jesus que tem poder para salvar.
Isso nos leva à terceira palavra. A primeira palavra foi a palavra do perdão. A segunda palavra foi a palavra de salvação. E a terceira palavra está lá escrita em Mateus capítulo 27, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Se a primeira palavra é a palavra do perdão, a segunda palavra é a palavra da salvação, a terceira palavra é a palavra do desamparo, do sofrimento moral e espiritual. E note aqui que Jesus não chama Deus de Pai. Jesus sempre chamou Deus de Pai, mas nesse momento Jesus chama Deus de Deus meu. E aí eu te pergunto, por que Deus desamparou Jesus, o seu filho, naquele momento de cruz? Será que seria falta de amor? Será que seria descuido? Será que seria desinteresse? O que está acontecendo, inclusive, porque o sol se escurece ao meio-dia? Por que o sol, Deus, virou de costa para Jesus? O que está acontecendo, inclusive, para o próprio pai que amava o seu filho, que havia dito que esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. O pai que amava o seu filho antes da criação do mundo e se deleita nele, e agora está o desamparando. O que está acontecendo aqui? Gente, aqui se revela a essência do evangelho. Aqui se revela o centro do evangelho, o núcleo da mensagem do evangelho da salvação está aqui. É que a única maneira de Deus ser justo e justificar você foi encontrar o outro, alguém que fosse seu fiador, um outro que pudesse pagar, um outro que pudesse substituir o que a gente fez, um outro que pudesse ser o nosso representante, que pudesse sofrer o golpe da lei que diz que o salário do pecado é morte. E o que o texto bíblico fala é: toda alma que pecar, essa morrerá. Então, para Deus não desamparar você por toda a eternidade, Ele desampara o seu filho momentaneamente, porque o próprio Deus lançou sobre o seu filho todo o meu e o seu pecado, toda a minha e a sua transgressão. E naquele momento que ele estava na cruz, ele foi feito pecado, ele foi feito maldição, e diz a Bíblia que agradou o Pai moê-lo naquela cruz, agradou a ele. Naquele momento ele foi desamparado, porque naquele momento o meu pecado, o seu pecado, a nossa iniquidade estava sobre ele. E então Deus fuzila o seu filho com todas as demandas exigidas na lei. Então ele morre não como Marte, não como herói. Diz a Escritura que ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. A morte dele foi substitutiva. Ele morreu por mim e por você, pelos seus pecados. E se o pai tivesse amparado o filho naquele momento, nós estaríamos desamparados eternamente. Chegaram a gritar: desça da cruz e creremos em você. Foi o que gritaram para Jesus. Mas se ele tivesse descido da cruz, todos nós desceríamos ao inferno. Como é importante eu e você entendermos que o que acontece naquela cruz é para a gente valorizar a nossa salvação, porque a sua salvação é recebida de graça, mas não foi de graça, custou um alto preço para Deus, o seu próprio filho. Mas também teve uma quarta palavra nesse sermão de Jesus, naquela cruz. João capítulo 19, versículo 28 diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Se a primeira palavra é a palavra do perdão, a segunda palavra é a palavra da salvação, a terceira palavra é a palavra do desamparo, mas a quarta palavra é a palavra da agonia. Aqui Jesus revela-se verdadeiramente homem. O panorama é o pior possível: câimbras, ossos desconjuntados, como diz, inclusive foi profetizado pelo sermão profético não, mas pela profecia de Isaías, ossos desconjuntados, muita sede, a língua colava no céu da boca, falta de ar, o coração não consegue bombear sangue. E naquele momento é o Criador do universo, o Filho de Deus, o Rei da Glória, quem está sofrendo uma agonia entre dois ladrões. Do lado
lado direito e do lado esquerdo. E eles não estão sofrendo a mesma coisa que Jesus. Sabe por quê? Porque aqueles ladrões sofriam a consequência dos seus erros. Jesus levava a consequência de toda a humanidade. O sofrimento e o pesar de toda a humanidade estavam sobre eles. Agora imagine o que nosso glorioso Redentor sofreu por mim e por você. Sede. E quando ele disse tenho sede, pior, levantaram varal com uma esponja na ponta, embebida de vinagre para o dar de beber. Aquilo causou ainda mais dor, o torturaram ainda mais. E tudo isso ele sofreu por mim e por você. E foi aí que ele bradou em alta voz a sua última palavra. João 19:30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Essa é a quinta palavra. A quinta palavra é a palavra da vitória. Está consumado. E essa expressão, está consumado, no grego, é a palavra tetelestai. O que é tetelestai? Essa palavra tetelestai no grego tem 3 grandes significados. E os 3 entram em consonância com a obra vicária de Jesus, com o que ele estava fazendo em sacrifício. O primeiro significado dessa palavra tetelestai é quando o pai dava uma tarefa ao filho, e o filho fazia a tarefa, e quando ele cumpria a tarefa, ele chegava ao pai e falava assim: está consumado, ou seja, está feito. E aqui é o filho dizendo ao pai, Jesus dizendo ao pai assim: pai, está feito. Terminei a obra que tu me confiaste para fazer, pois Jesus veio ao mundo com uma missão dada pelo Pai, morrer pelos nossos pecados para nos resgatar da morte eterna. E quando Jesus dá aquele brado naquela cruz, ele está dizendo ao Pai: Pai, está acabado, eu acabei de fazer a obra que tu me confiaste para fazer, morrer pelos pecados da humanidade. Mas essa palavra também significa outra coisa, tetelestai. É um significado comercial. Quando alguém comprava uma prestação de algo, alguma coisa em prestação, toda vez que ele pagava aquela prestação, ele recebia um boleto e com carimbo. Nesse carimbo estava escrito tetelestai. É como se tivesse falando assim, ó, o negócio está pago. Está pago. Quando Jesus dá aquele brado naquela cruz, dizendo está consumado, ele está dizendo: Pai, eu estou aqui quitando a dívida de todo aquele que crê em mim. Eu estou resgatando esse escrito de dívida que era contra ele e estou anulando. Eu estou cravando essa dívida naquela cruz, e aquele que crê em mim está quite com a lei, está quite com a justiça. Ele não deve mais nada. Está consumado, a dívida foi paga, a história não pode te acusar, a sua consciência não pode te acusar, as pessoas não podem te acusar, a sua história foi paga através da cruz do Cordeiro. Ele levou sobre si a nossa história mal resolvida, a nossa dor, e pagou o preço que era para ser nós. Está consumado. É por isso que a Bíblia nos fala: já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entenda isso, meu querido. Sua dívida já foi paga. A sua dívida do passado, a sua dívida do presente e a sua dívida do futuro. Mais do que isso significa não apenas toda a sua dívida do passado está pago, mas que você tem um crédito na sua conta lá no tribunal do céu, e toda a justiça de Cristo é acreditada na sua conta. Aquele que não conhece o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos justiça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tetelestai, está consumado, tem aí um terceiro significado. É um significado imobiliário. Quando alguém comprava uma propriedade, depois de quitar tudo, depois de pagar tudo, era a hora de receber o direito de posse daquela propriedade. Ou seja, eu comprava, ia pagando, quitando, e no final nós assinávamos a escritura. E naquela escritura, nós assinávamos a escritura que a casa era nossa, e embaixo estava escrito tetelestai.
está consumado, ou seja, agora essa propriedade é sua, totalmente sua, para você usá-la e usufruí-la plenamente. E o que isso significa? No sacrifício de Jesus, quando Jesus dá esse brado na cruz, Ele está dizendo: Pai, eu estou entregando a escritura registrada da vida eterna a todo aquele que crê em mim. Você passa a ter o direito e posse da vida eterna. O céu passa a ser seu. Você tem a bênção e o privilégio de ter o direito e posse da própria vida eterna. É como se a gente andasse com a escritura por aí. E a vida ia acontecendo e a escritura estava debaixo do braço, registrado com propriedade que Deus nos deu e já foi comprado a nossa propriedade ao lado dele nos céus pelo sangue do Cordeiro. E a última palavra é a palavra da rendição. Lucas capítulo 23, versículo 46, Jesus profere a sua última palavra. Clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. A palavra de morte e a palavra de vitória. E aqui Jesus está declarando que Ele veio com uma missão. Ele veio para morrer. Ele entrou no mundo como Cordeiro de Deus que tira o pecado da terra. E Ele cumpriu o seu trabalho. Ele terminou a sua missão. Ele está dizendo: Pai, eu terminei minha missão. Eu fui obediente ao seu chamado. Eu estou de volta para casa. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A obra foi concluída. Ele veio para morrer por mim e por você. Em momento algum Ele recuou. E a morte dele significa algumas coisas importantes para mim e para você. Eu quero aplicar isso agora. A primeira coisa é: o nosso pecado é horrível. Horrível. Porque para resolver o problema do seu e do meu pecado, não houve forma mais leve. Não houve uma forma de abrandar, de amenizar. Não houve uma forma mais conveniente ou mais fácil. Foi necessário que o próprio Filho de Deus deixasse a sua glória, viesse aqui, se fazendo homem, sofrendo as nossas dores e nas últimas consequências, sangrando. Foi necessário que Ele fosse pregado numa cruz. É uma dívida imperdoável. Se uma dívida é feita contra alguém eterno, que é o próprio Deus, como que alguém que não é eterno como eu e você podemos pagar? Só um ser eterno que não tinha pecado poderia pagar a minha e a sua dívida. E Ele falou que Ele, sendo Deus, Cristo, não teve por usurpação, não quis ser igual a Deus, tomou a forma de servo, semelhante ao homem, foi e se humilhou até que a morte obedeceu para pagar uma dívida que eu e você não podíamos pagar. E Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas condenações, e nele nós temos mais uma vez tetelestai. Nele nós temos uma dívida paga, anulada, e nele nós temos a certeza da salvação, um lugar ao lado do Pai nos céus. A segunda coisa que eu destaco aqui é que o amor de Deus por você é indescritível. Indescritível. Paulo disse assim: talvez haja alguém para morrer por algum bom homem, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem a gente é, gente? É tudo trapo de imundícia, gente que não vale nada. Morrer por gente boa é fácil. Ele veio e tomou o meu e o seu pesar, mesmo a gente não valendo nada do jeito que a gente é. Deus amou você e entregou o seu Filho por você. Nunca duvide do amor de Deus. E o próprio Deus te fala hoje: eu não escrevi eu te amo nas nuvens, de forma longe e distante. Eu esculpi na cruz do Calvário eu te amo, quando eu dei o meu Filho por amor a você. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz.
Uma das experiências mais incríveis que eu vi de conversão, que fala sobre essa graça, sobre esse amor de Deus, meu pai e minha mãe me contaram. Eles fizeram 3 grandes viagens missionárias na vida. Uma dessas, eles estavam num matão e chegaram lá numa cidade pequena, foram para a praça para convidar o povo para ir para o teatro da cidade de noite para pregar o evangelho, para falar sobre essa mensagem. Pregar esse evangelho que está sendo pregado aqui, que Jesus veio ao mundo, morreu por nós, pagou o seu preço pelos nossos pecados e pela graça, não pelo que podemos fazer, mas pelo sangue dele, nós temos vida. E eles estavam lá, tocando uma música e convidando o povo na praça. Tinha um homem. Quando acabou, ele falou: eu posso estar lá hoje? Ele falou: você pode. O nome dele era Nego Daniel. Nego Daniel entrou naquela reunião de noite. Quando chega naquela reunião de noite, Nego Daniel é impactado pelo evangelho de Jesus, que é maravilhoso, gente. É muito bonito, que amor. E na hora do apelo, o Nego Daniel vai à frente, depois alguém vai orar por ele. Depois que alguém vai orar por ele, que era o Rogério, que é pastor da Igreja Batista da Freguesia, Nego Daniel ficava assim, esfregando a mão. Aí o Rogério perguntou para ele: você quer pedir alguma coisa? Ele virou, olhou para a cara do Rogério e falou assim: o Nego Daniel, será que esse seu Deus pode salvar um homem como eu? O Rogério falou: ele salva, ele é poderoso para perdoar de qualquer coisa, mas eu não tenho perdão. Sabe quem era Nego Daniel? Ele era o matador da cidade. Naquela cidade as pessoas tinham um desavenço com alguém, pagavam ele para ele matar a pessoa. E ele falava: nessa mão tem muito sangue. Como que Deus pode perdoar alguém como eu? Nessa mão tem muito sangue. E o evangelho da graça foi falado para o Nego Daniel e falou assim: rapaz, Deus tem um plano na tua vida. Ele quer transformar a sua história. Ali a vida de Nego Daniel mudou. E diz a história que eles iam embora com a Kombi para a próxima cidade para pregar. Nego Daniel tinha um cavalo e ele ia junto com o cavalo, com a Kombi, até o momento que não deu mais. E a história e a mente das pessoas, o que ficou na memória das pessoas, foi ele tirando o chapéu, dando tchau para as pessoas. O tempo passou. Eu e minha família fomos morar em Lavras, que é em Minas Gerais. Meus pais, visitando uma igreja, foram deixar eu e meu irmão na salinha das crianças. Qual foi a surpresa quando sai o pastor das crianças, o tio das crianças? Nego Daniel. E agora meu pai e minha mãe me entregavam na mão de um homem que não era mais assassino, mas lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esse é o evangelho de Jesus, que olha para a realidade de alguém e não o vê e o mede por aquela realidade, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Deus faz tudo novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu bem sei os planos que eu tenho para vós: planos de vida e não de morte, planos de alegria e não de escassez. Meu querido e minha querida, a salvação é dom gratuito de Deus a você. O preço já foi pago, o sacrifício já foi feito. Agora é um presente do Rei para você, que você pode receber hoje, agora, nesse dia, pela fé. E agora eu quero trazer a mensagem, a imagem, o sacrifício. Naquele momento estava Jesus no meio e os dois ladrões. E naqueles 2 ladrões está exemplificada a humanidade, porque mediante a mensagem da cruz e a mensagem de Jesus, nós só temos 2 caminhos. Ou o caminho do ladrão dizendo assim: esse aí, eu não tenho nada a ver com isso. Ou o caminho de dizer: Senhor, apesar de quem eu sou, lembra-te de mim. Gente, deixa eu falar. O que você vai fazer com Jesus agora? Depois de você ter escutado isso, o que você vai fazer com Jesus? Só tem 2 possibilidades: ou você o aceita, ou você o rejeita. Neutro você não pode ficar. Mas eu pergunto a você: como você vai negligenciar tamanha salvação? Como você vai negligenciar tamanha graça?
Sabe, eu não conheço você que está aqui, eu não conheço a maioria das pessoas que está aqui, mas hoje eu falo algo para você, é dia de salvação. Não há outro caminho pelo qual você possa ser salvo, a não ser por meio de Jesus. Ele morreu pelos seus pecados, agora renda-se a Ele, arrependa-se dos seus pecados, creia nele, e você hoje, agora, vai receber o dom da vida eterna. O que você vai fazer? Eu quero te dar uma oportunidade de tomar uma decisão e começar uma vida nova com Cristo. Se esse é o seu caso, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Jesus, sou pecador, me muda, Senhor. Entra no meu coração, refaz as minhas pontes, tudo aquilo que eu perdi, e me dê certeza da salvação. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você continua de cabeça baixada, olhos fechados. Você orou comigo, levanta sua mão lá em cima agora. Levanta. Deus abençoe, 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 Deus abençoe você, 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 estou vendo você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, eu estou vendo você, Deus abençoe você. Mas alguém aqui orou, é manhã de salvação. Deus abençoe você, Deus abençoe você, estou vendo, Deus abençoe você, estou vendo. Se ouvir diz Deus abençoe você, estou vendo. Se ouvir diz hoje, não endureçais a voz do seu coração, não endureçais o seu coração. Deus abençoe você, Deus abençoe você. Mais alguém aqui hoje dizendo sim para Jesus? Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem da cruz, aquele que muda, que transforma, que faz tudo novo. Se você sabe, conhece a mensagem da cruz, mas o Senhor, você esteve nos caminhos de Jesus, mas aí você se afastou, mas hoje o Senhor te leva e te traz à memória o teu amor, e Ele fala para você hoje: filho, volta para casa. Você que está voltando para casa hoje, levanta a sua mão. Você está se reconciliando com Jesus? Levanta a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Mais alguém aqui dizendo sim para Jesus hoje? Aleluia, Deus abençoe você. Mais alguém aqui? Gente, eu não quero deixar passar esse momento. Você não pode ficar neutro, você tem que dizer sim ou não. Sim ou não? É muita gente. Eu vou pedir o seguinte: todos que levantaram suas mãos, fiquem de pé. Todos que levantaram suas mãos, fiquem de pé nesse momento. Fiquem de pé nesse momento. Isso, fiquem de pé nesse momento. Isso, todos que levantaram suas mãos, fique com vergonha não. A gente só quer te dar um abraço. É manhã de salvação, as pessoas o resto já está sendo orado aqui. Alguém que não está com alguém aí para te dar um abraço, fique de pé nesse momento. Isso, tem mais pessoas lá atrás. Quem vai poder me ajudar lá? Vinícius, me ajuda lá. A gente precisa de pessoas, líderes de célula. Me ajudem, por favor. Me ajudem. Temos uma senhora, temos uma moça lá atrás, temos outra senhora ali que não tem pessoas. O Senhor nos traz hoje, essa manhã, para termos um encontro com a mensagem da cruz, que é um escândalo para a humanidade. A mensagem do Evangelho é a coisa mais linda do mundo, gente. Glória ao teu nome, Senhor. Vou pedir algo, toda a igreja de pé nesse momento. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar pela vida desse povo. Senhor Jesus, são teus servos. Disseram sim à mensagem da cruz. Disseram sim a Ti. Senhor Jesus, refaz. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, toma conta, Senhor, de cada vida, de cada história. Faz pontes novamente, Senhor. Toma conta desse povo, Deus. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, que a mensagem do Evangelho possa nos alcançar apenas não numa decisão, mas naquela decisão com ação, de ir em direção ao que o Senhor tem. É isso que a gente quer. Obrigado por essa presença gostosa da Tua presença, por esse momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo poder do Seu Evangelho.
Obrigado, Senhor, porque o Evangelho é poder de Deus para a transformação do homem. Obrigado, Senhor, porque essa realidade nos alcançou e nós deixamos as nossas coroas diante de Ti. Dizemos que a nossa maior coroa é o Senhor sobre nós, em nós e através de nós. De Ti, por Ti, para Ti são todas as coisas. A Te amamos, Senhor, e assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Nós não vamos sair ainda não, nós precisamos cantar uma canção, nós vamos cantar, desculpa o horário, gente, vamos cantar? Graças eu te dou. Olha que lindo, cante isso ao Senhor, cante, exalte ao Cordeiro de Deus, que morreu mas ressuscitou. Que manhã, gente! Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Aleluia! Pelos cravos em tuas Deus, sou melhor agora. Olha o que você está cantando, gente. Graças eu te dou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Lavou minha mente e coração. Obrigado, Senhor. Me deu perdão, restaurou minha comunhão. Rasgue o seu coração, levante sua voz, diga: o Senhor é digno, o Senhor é digno. Digno é, Senhor, sobre o trono está. Lançamos as nossas coroas diante de Ti. Toda a nossa vaidade, tudo nós lançamos diante de Ti. É o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Ressuscitou, digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono Ele está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que Ele venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ele vive está. Digno é o Senhor. Nós precisamos cantar uma música agora. O que a gente pregou aqui hoje, gente, não é novidade para ninguém. Mas como a mensagem da cruz é poderosa, né?
Vocês sentem diferente? Esse evangelho é maravilhoso. É o poder de Deus para a transformação do homem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Olha o senso de missão agora. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Vamos cantar isso de novo? Vamos terminar assim? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei minha cruz, Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. até por uma coroa, Até por uma coroa. nós deixamos nossas coroas diante de ti. Até por uma coroa trocar. Aleluia! Presta atenção aqui, nós acabamos. Vou pedir um favor para vocês. Essa mesma mensagem vai ser ministrada hoje no culto da noite. No culto da manhã foi melhor que agora. Vou pedir um favor para vocês. Se vocês puderem ligar para alguém que vocês queiram escutar o evangelho e levar hoje à noite lá, nós vamos ter o Alfa de novo. E assim como foi de manhã e foi agora, vai ser de noite. É uma oportunidade, gente. É uma oportunidade. Se não der, leva para a cela. Não, mas vai dar, vai dar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e que a sua cruz sempre seja o nosso rumo, para que possamos viver a sua ressurreição e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Excelente domingo. Que Deus abençoe vocês.